Olá, tudo bem? Aqui é Anderson novamente. Bem, estamos aqui em mais uma aula de Word, né? E eu vou falar sobre algumas coisas, sobre duas, para ser mais exato, que podem ajudar vocês na criação de um texto. Uma delas é a tabulação e a outra é o pincel de formatação. Bem, a tabulação, vocês encontram aqui em página inicial. Se vocês entrarem nessa configuração aqui em parágrafo, só clicar. Aqui no fundo aparece essa opção, tabulação, vocês clicam nela e aparece o menu de tabulação. Mas bem, para que serve a tabulação? Ela serve basicamente para você conseguir organizar o seu texto em alguns tipos de índices. Às vezes vocês precisam de criar um tipo de tabela, mas só que não é exatamente vocês querem criar uma grade, ou então de não querem criar bordas onde que vocês colocam isso, ou então vocês não têm pretensão de criar esse tipo de tabela normalmente. Vocês podem utilizar a tabulação para poder fazer isso. Por exemplo, aqui. Ao invés de, por exemplo, eu colocar aqui o nome, colocar vários pontinhos, ou então traços, barras ou alguma coisa para separar, vocês podem criar uma tabulação onde que vocês deixam de uma forma mais organizada. Porque ao invés de vocês terem que fazer manualmente, aí vocês vão lá, fazem um de cada nome, ou então acabam improvisando, fazendo com que coloque mais de uma coluna na página. Bem, mostrar na prática. Parágrafo, tabulação. Uma tabulação, eu vou querer que se mantenha em 7,5 centímetros. Vou tentar deixar ela centralizada e mantê-la com esses traços. Clicando em definir, ok. No momento que eu apertar Tab, ela vai aparecer no meu texto. Só apertei Tab e esse tanto de traços apareceram para mim. Então, poderia colocar a idade. Se eu quisesse criar mais uma tabulação, nada me impede. Eu poderia também criar uma outra tipo de tabulação. Ao invés de 7,5 centímetros, por exemplo, eu poderia deixar em 13. 13 centímetros, deixa centralizado mesmo, só que ao invés desse tracinho aqui, vou deixar esse. Clica em definir, aperto OK, aperto Tab de novo, e aqui está minha segunda tabulação. Consigo fazer isso mais de uma vez e consigo organizar as minhas informações. Só para deixar um pouquinho mais organizado, vou deixar aqui, definir, prontinho, pronto. Traço, traço. Claro que não está exatamente centralizado, mas acredito que pode ajudar. Aperto Enter e sigo para a próxima linha. Na próxima linha eu já posso começar a escrever, por exemplo, Anderson, Tab, 24 anos, localização, cidade. Coloco outro nome, não sei, 48 anos, cidade, não sei, Belo Horizonte. E sim, eu posso fazer com que a minha tabulação ela fique bem organizada, com que o meu texto, com que a minha folha, ela não tenha grandes problemas nessa questão de organização. E isso pode até me economizar tempo, porque ao invés de eu ficar colocando os tracinhos, ao invés de ter que, por exemplo, ter que fazer com que cada um fique exatamente no seu lugar, eu posso automatizar o meu processo e fazer isso de maneira bem rápida. Eu poderia colocar quantas fossem. Que ela ficaria bem organizada. Agora, vamos seguir a outro ponto. Além da tabulação, como eu disse, também iria falar sobre o pincel de formatação. Como é que o pincel de formatação ele funciona? Ele funciona quando eu copio a formatação de um ponto para outro ponto. Como assim? Escrever aqui um texto, escrever uma palavra, pontinho. Selecione a palavra, como já foi mostrado antes, escolha uma cor para ela, coloca até um preenchimento se necessário, muda o tamanho da fonte,
Prontinho. Eu tenho uma formatação nessa palavra. Eu mudei alguns fatores nela, e mesmo se eu não tivesse mudado, ainda assim ela teria outro tipo de formatação. Vamos supor que existe um outro texto, e esse texto está em outra fonte, ele tem outra cor. Prontinho. Eu posso vir aqui, selecionar o meu pincel de formatação e pronto. A mesma formatação que tinha nessa palavra foi passada para essa palavra. E assim, eu não precisei de ter que fazer o mesmo processo de ter que fazer a mesma formatação em outro ponto. Então eu posso fazer isso com mais de uma vez? Posso também. Então, por exemplo, existe uma série de algumas outras palavras que estão tendo outra formatação, que é Arial, tamanho 20, eu vou trocar para 26 para poder demonstrar a diferença. Pronto, mais de uma. Então eu vou selecionar onde que eu quero fazer a formatação, que é onde que vai ser a referência para o Word. Clico 2 vezes, clico em descrição, ficou igual a outra palavra, em solicitado, também da mesma forma. Bem, foi uma aula rápida para descrever um pouquinho dessas duas ferramentas que podem acabar sendo bem úteis para vocês. Às vezes vocês podem ter problemas em haver um texto com mais de uma fonte, ou então uma fonte que não seja desejada. Ao invés de vocês irem mudando só a partir de onde que vocês desejam, e fazendo isso de maneira manual, tem como vocês fazerem isso de maneira automática. E eu poderia fazer isso sem fazer essa mudança em alguns outros. Por exemplo, vou mudar aqui e aqui. Esse daqui, Anderson, e esse aqui, Ana, não tiveram nenhum tipo de modificação, porque foi apenas onde eu selecionei que apareceu essa mudança do pincel de formatação. Tá bom? Pois bem, por enquanto é só. Até a próxima!